terminando essa aula nessa manhã, eu peço que você feche seus olhos para que nós venhamos ter uma aula muito proveitosa, segundo a direção do Espírito Santo. Feche seus olhos aí na sua casa e olhe junto comigo. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia. Nós somos gratos por todas as coisas que o Senhor tem feito, mesmo sem a gente merecer, Senhor. Nós sabemos que o Senhor controla todas as coisas. Nós sabemos que Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso. Pai, nessa manhã, abra os nossos corações para que nós venhamos entender, ó Pai, com a nossa mente e com o nosso coração a Tua palavra, Senhor. Transforma a vida de cada um dos pré-adolescentes e de tantas outras pessoas que estão me ouvindo nesse momento. É o que eu te peço, Senhor Deus, e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Olha, eu estou muito feliz porque a nossa aula já está na semana 9. Já estamos caminhando para o fim da revista. E durante esse trimestre nós falamos sobre várias coisas, né? Nós falamos sobre vários milagres de Jesus, sobre vários encontros que Jesus teve. E nesse momento eu convido você a pegar a sua Bíblia, sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou. Eu convido você a abrir a sua revista na lição de número 9, que tem por tema a ressurreição de Lázaro. E diz assim, vamos ler todos juntos a introdução, tá? Jesus estava perto de concluir seu ministério. Ele sabia que em poucos meses enfrentaria o momento mais crítico de sua missão, a cruz. Os sentimentos que disputa e ameaça entre os líderes religiosos era crescente. Assim, Jesus se retirou para a região mais distante de Jerusalém, junto com seus discípulos. Certo dia, chegou um mensageiro com um recado de uma família muito querida. Marta e Maria enviaram um pedido de ajuda a Jesus, pois Lázaro estava muito doente. Isso é o que diz na introdução da revista. E, gente, isso quer dizer que vem muitas coisas por aí. Para quem não está entendendo nada, abre a Bíblia de vocês na página 331. Para quem não tem a Bíblia devocional do Robert McKennie, pode abrir em João 11. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 45. Página 311, João 11, do versículo 17 ao versículo 45. Todos abriram? Eu vou ler um pouco mais rápido, porque o texto é grande, mas você acompanha comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? E disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está cá, chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: Vede como que ele amava. E alguns deles disseram:
Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não tenho te dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando-se os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha, nós acabamos de ler o relato de João, onde João estava explicando o que aconteceu neste dia. Jesus estava em outra cidade, estava distante a 2 dias de Jerusalém, e Marta e Maria chamou a Jesus para vir ajudá-las porque Lázaro estava doente. E elas sabiam que Jesus tinha poder para curar Lázaro. E elas diziam assim: Senhor, está doente aquele que o Senhor ama. Porque elas sabiam que Jesus amava muito, muito a Lázaro. E então, elas chamam a Jesus e Jesus não vem na hora que elas o chamam. A Bíblia não conta, não fala como que eles ficaram tão amigos, por que eles eram tão amigos, mas nós sabemos que eles tinham um relacionamento bem profundo. E nessa passagem, então, João vai ensinar 2 coisas para nós. Primeiro, Jesus tinha relacionamento com as pessoas. Mesmo sendo Deus, Jesus se preocupava em estar próximo das pessoas. Com todo o poder que ele tinha, ele não se isolava das pessoas. Antes, ele buscava estar próximo para ajudá-las, para curá-las, para perdoá-las. Ele olhava em seus olhos, ele se importava com a dor do outro. Jesus era uma pessoa que tinha relacionamento com as outras pessoas. Assim, nós vemos ele presente em festas, mas também em enterros. Jesus estava em casamentos, mas também estava presente em dias tristes. Também ele está cuidando de nós nos momentos de tristeza. É incrível nós vermos passagem onde Jesus está em casamento fazendo milagres, onde Jesus está em banquete, com os seus amigos, comendo na casa das pessoas, mas também nós vemos Jesus andando pela rua e vendo uma mãe chorando e ele curando o filho dela. Nós vemos ele indo ao encontro de Lázaro, mesmo sabendo que ele já tinha morrido. Isso mostra pra gente que nos nossos momentos felizes ou tristes, Jesus vai estar conosco, porque ele se relaciona comigo e com você, não de forma isolada e indiferente, mas de forma pessoal. Sabe por quê? Porque ele veio ao mundo para sentir como eu e você. E isso é o segundo tópico que João quer ensinar para mim e para você. Jesus, ele tinha sentimentos. Esse processo de estabelecer relacionamentos foi um dos trabalhos de Jesus. Jesus conheceu a nossa dor de forma pessoal. Por isso que quando eu e você oramos, nós temos segurança para falar para Jesus tudo o que nós estamos sentindo, porque ele sentiu também. Lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, diz assim, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus não foi indiferente. Ele sentiu de carne e osso, de forma presente, a nossa dor. Por isso, se você está sentindo dor, se você está desesperado, se você está triste, você tem a quem clamar. Mas não clamar de forma impessoal, eu estou sentindo dor, o que fazer? Mas clamar para aquele que já sentiu como você está sentindo. E foi isso que Marta e Maria fizeram. Elas foram e falaram: Jesus, nós precisamos de ajuda.
o nosso irmão, aquele que o Senhor ama, ele está doente. E elas clamam, elas pedem uma coisa e Jesus não faz. Não faz como elas pediram. E mais para frente, nós vamos entender o porquê que Jesus não foi imediatamente. Por que Jesus esperou ainda alguns dias para ir até o encontro, para responder o pedido de Marta e de Maria. Por quê? Vamos descobrir no próximo capítulo. Mas, ainda focados na natureza de Jesus, porque ele tem sentimentos, ele sente. Vocês se lembram que na aula retrasada nós aprendemos que Jesus ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Ele é completamente homem, ele é completamente Deus. Quando ele vem à Terra e ele sente como eu e você, ele também tem os sentimentos que eu e você temos. Não os sentimentos pecaminosos, exagerados que nós temos, os sentimentos que não agradam a Deus, mas o sentir que vem da natureza humana. É você ver alguém num estado de tristeza e se entristecer junto com a pessoa. É você ver alguém feliz e se alegrar com a pessoa. Quando Jesus chega e vê a comoção das irmãs e vê as pessoas que amavam Lázaro chorando, vê que o seu amigo morreu, Jesus, ele também chora. Mais pra frente nós vamos entender o porquê que ele chorou e como que isso tudo glorifica a Deus. Mas agora, é esse tópico da lição, que é ensinar para você, pré-adolescente, que Jesus, ele tinha relacionamentos, ele não se isolava das pessoas e ele tinha sentimentos, demonstra a natureza de Jesus. E esse tópico quer ensinar para você que você tem um Deus no céu com o qual você pode orar, você pode pedir, você pode clamar, sabendo que ele não vai ser indiferente à sua dor. Ele conhece a sua dor e ele está aqui para te ajudar. Ele sente como você sente. Ele já passou pelo que você passou. E é ele, o único, que você pode pedir ajuda, socorro, agradecer, todas as coisas, somente a ele. E agora nós vamos entender o sentimento. Nós entendemos que Jesus sentiu, Jesus chorou, Jesus tinha relacionamento. Agora nós vamos entender o sentimento de Marta e de Maria. O segundo tópico da lição diz o seguinte: a tristeza de Marta e de Maria. Bom, Marta e Maria chamaram a Jesus e esperaram que ele pulasse lá de onde ele estava. Não, vamos lá atender o pedido de Maria, porque meu amigo Lázaro, o amigo que eu amo, ele está doente, eu tenho poder para curar, preciso ir lá fazer. Era isso que elas imaginavam na mente dele. Mas quando a informação chega até Jesus, ele fala, okay, daqui 2 dias nós vamos. Ele sabia o que elas estavam passando, mas ele disse, calma aí. E depois de 2 dias que Jesus, ele fala, agora nós vamos atender o pedido de Marta e de Maria. Mas ele já está morto. Ele não está morto, porque eu tenho um propósito para isso tudo. E agora nós vamos descobrir o que Jesus tinha, o que Jesus pensava naquele momento. Porque nem sempre Jesus vai responder a minha e a sua oração como nós pedimos. Graças a Deus por isso. Porque às vezes nós pedimos coisas tolas ao Senhor. E Ele, em sua sabedoria, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E foi assim com Marta e com Maria também. Elas não entendiam o que Jesus estava fazendo, elas pediram, mas Ele não atendeu imediatamente. Só depois de 2 dias que Jesus se levantou para ir até a aldeia de Betânia. Marta e Maria chamaram a Jesus com urgência, mas Ele não chegava. Então elas estavam desesperadas, elas estavam aflitas, estavam vendo seu irmão morrer, estavam passando por um momento muito difícil, parecia que tudo estava perdido. Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morreu. Lázaro era o provedor, Lázaro é quem cuidava delas. Elas talvez não tinham pai, talvez não tinham mãe, só tinham o seu irmão. E agora? O que vai fazer? O que vai acontecer? Jesus não respondia. Jesus não respondeu ao chamado da forma com que Marta e Maria queriam. Porém, nós sabemos
que com Jesus a vitória é garantida. Mas às vezes nós passamos por momentos como os de Marta e Maria, momentos de muita aflição. Quando nós olhamos para a nossa vida e parece que está tudo perdido, parece que nada vai dar certo. E então começam a vir o mesmo sentimento que houve no coração de Marta e de Maria. Mas Jesus, o seu amigo, aquele que o Senhor ama, está doente. E na nossa cabeça a gente começa a pensar assim, mas Jesus não me ama? Mas Deus não me ama? Por que Deus está permitindo que isso aconteça na minha família? Deus não me ama? Por que Deus está permitindo que isso aconteça na minha escola? Deus não me ama? Por que está permitindo que isso aconteça comigo? E o mesmo sentimento de amor, né, da confusão de amor na mente de Marta e de Maria, acontece na nossa mente também. A gente não entende como que o amor de Deus está linkado diretamente com a dificuldade que nós estamos passando. Então nós começamos a questionar. E a segunda coisa foi com a demora. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E às vezes a gente fala, Deus, o Senhor está demorando a me responder, eu não aguento mais orar por isso e o Senhor não responde. Parece que nada vai dar certo e não chega a hora que eu estou te pedindo um milagre, Senhor, e o Senhor não faz. E a gente também tem dificuldade de lidar com a demora. Mas agora, nesse momento, nós vamos entender que como a história de Lázaro aconteceu, também acontece com a gente. Deus nem sempre responde na hora que a gente quer, no momento que a gente quer e da forma que a gente quer, mas sim no momento dele, na hora dele, do jeito dele. Sabe por quê? Porque ele tem um propósito para todas as coisas. Todas as coisas. E, então, qual era o propósito do Senhor naquele momento? Porque Marta e Maria se esqueceram que o mestre dos mestres era amigo delas, se importava de forma direta com elas. E ele tinha um propósito especial para aquela situação. Como eu e você também, quando estamos passando por dificuldade, por doenças, por dificuldade financeira na escola, nos esquecemos que nós temos um advogado, que nós temos um amigo, que nós temos um protetor, que nós temos um Salvador que zela e cuida das nossas vidas. Que nós nunca venhamos nos esquecer que com Jesus nós temos segurança, amparo, provisão. Com Jesus, o fraco é forte, pois sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Gente, Jesus é soberano. Eu amo esse versículo porque ele mostra isso para nós de forma bem clara. Olha, vocês são chamados por Deus, Deus tem um propósito para a vida de vocês. E isso não exclui o amor dele por vocês. Mesmo que vocês não entendam ainda como ele quer fazer e de que forma ele vai fazer e em qual momento isso será feito, ele continua amando vocês. Mas vocês precisam entender que todas as coisas contribuem para o seu bem, para a glória de Deus. Voltando à história, Jesus é soberano, ele tem um certo para todas as coisas e ele foi lá. Foi lá depois de 2 dias e chegou até a cidade. Marta e Maria correm para falar com ele e as duas falam, Senhor, se o Senhor tivesse chegado, o meu irmão ele não teria morrido. E agora? Por que só veio depois de 2 dias? A gente já tinha pedido tanto tempo antes. Vocês se lembram quando Jesus estava lá? Quando Jesus estava lá na aldeia que ele estava ainda 2 dias distante de Jerusalém. E ele fala bem assim, ó, agora eu vou. E a passagem que nós lemos diz que os discípulos falaram, não, Senhor, o Senhor não pode ir até lá, porque lá é uma aldeia de judeus e os judeus querem matar o Senhor. Gente, para vocês terem uma noção, esse milagre que Jesus fez, a ressurreição de Lázaro, foi o último milagre de Jesus. Depois disso, ele foi para a cruz. E
Agora vocês vão entender de forma mais profunda qual era o propósito do Senhor. Os discípulos falaram, não, Jesus, o Senhor não pode ir, se o Senhor ir, o Senhor vai morrer. O Senhor vai morrer, não pode ir para lá agora. Mas Jesus, ele tinha um propósito. Para os discípulos não era uma boa ideia ir até lá, pois os judeus queriam matar Jesus. Então eles temiam. Mas Jesus não temeu. Ele foi para Betânia responder ao clamor daquela família. E os judeus não puderam o deter. Glória a Deus, porque nós sabemos que se Jesus tem um propósito na minha e na sua vida, nada pode deter os propósitos que ele tem. E ele tem um propósito e ele irá realizar. E não há ferrolhos, não há guerra, não há poderes que possa afastar ele dos propósitos que eles têm para mim e para você. Os judeus não pôde colocar medo em Jesus, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia os propósitos que Deus tinha para aquela família. Não há nada que possa impedir o amor de Jesus de nos alcançar, os propósitos de Jesus de se realizar na nossa vida. Nada, não existe poder neste mundo que possa distanciá-lo de nós. Cremos que como ele foi responder a Marta e a Maria, ele nos responde hoje. E não existe nada que o possa impedir. Mas, quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto. Marta e Maria vieram até Jesus e disseram, Senhor, por que o Senhor não veio antes? Poxa, meu irmão morreu. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para curar ele. Até para ressuscitar, mas lá no futuro, na ressurreição do último dia. Eu sei que não é agora. Por que você não veio antes, Jesus? Agora não tem esperança nenhuma mais. Por que elas falaram isso? Porque elas não sabiam dos propósitos do Senhor. E é isso que eu estou falando tanto do propósito, e não falei do propósito ainda. Será por quê? Porque nós vamos ver isso no próximo tópico. Que diz assim, a comoção de Jesus por Lázaro. Jesus, ele não era indiferente à dor delas, nós já vimos isso. Quando ele chegou lá e viu a situação com que elas se encontravam, ele chorou. Ele viu o quanto que a morte traz tristeza para a gente. Então ele se compadeceu com o que eles estavam sentindo e também sentiu. Ele chorou, ele se entristeceu também. E ninguém entendia o que Jesus estava fazendo, porque mesmo triste, ele pede para ir até o sepulcro de Lázaro. O sepulcro era um lugar onde se enterravam as pessoas, como se fosse o cemitério de hoje em dia. E ele fala, vamos lá, eu quero ir, todo mundo. Como assim, né? Que o Senhor quer fazer lá no sepulcro? Sabe de uma coisa muito importante? Para os judeus, uma pessoa só é capaz de ressuscitar outra pessoa até o terceiro dia. Depois do terceiro dia, ninguém podia ressuscitar mais ninguém. E quantos dias já haviam se passado que Lázaro tinha morrido? 4 dias. E Jesus, ele vai até o sepulcro no 4º dia e ele fala, abre a pedra. Aí Maria, né, e Marta já, meu Deus, Jesus, não, já está cheirando mal, já é o 4º dia. O que o Senhor quer fazer no 4º dia? Já não há mais o que fazer no 4º dia. E no 4º dia, quando todos acharam que era impossível, quando todos acharam que não tinha mais saída, quando todo mundo só via a morte, Jesus disse, Lázaro, ressuscita. E Lázaro, ele veio para fora. Ele ressuscitou. Naquele momento, gente, pensa algo que era impossível, algo que ninguém tinha feito. Os judeus ficaram assim, ué, o que está acontecendo aqui? E muitos judeus acreditaram em Jesus por meio daquele grande milagre que ele realizou na vida de Lázaro, Marta e Maria. Não foi como elas tinham pedido. Elas haviam pedido para que Jesus curasse a Lázaro. Curasse.
Mas Jesus sabia que Deus tinha um propósito de salvação para aquelas pessoas. Que Deus queria glorificar, que ele queria glorificar a Deus através da vida de Lázaro. Que Deus seria glorificado ali, naquela situação. Marta e Maria, elas não sabiam, elas não entendiam os propósitos de Deus. E é por isso que Jesus faz essa oração. Leia comigo o verso 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Jesus sabia da nossa incapacidade de entender que tudo aquilo era para a glória de Deus. E ele fala: Pai, graças eu te dou. E eu estou fazendo essa oração para que todas as pessoas entendam que isso aqui é para a glória do Senhor. Nós precisamos entender, não como Marta e Maria, que colocou o amor na frente. Deus me ama, por que isso está acontecendo? Ou Deus está demorando. Não, Deus não está demorando. E Deus não deixou de te amar pela adversidade que você está passando. Mas Deus tem um plano e um propósito diferente na vida de todas as pessoas. De cada pessoa tem um propósito e um plano. E é só o Senhor que sabe como fazer, qual o momento que vai fazer e qual vai ser o desfecho da história de cada um. Mas uma coisa, nós nos alegramos e ficamos cientes, vai ser para glorificar o nome do Senhor. Se Jesus viesse como Marta e Maria pediram, os judeus não veriam que ele era o Filho de Deus. Muitas pessoas não teriam aceitado a Jesus, mas eles sabiam o tempo e a hora certa para glorificar a Deus através da vida de Lázaro. Nós somos pequenos e incapazes de compreender o pensamento do Senhor. E o pensamento do Senhor é maravilhoso. Isaías 55:8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Uau, meu Deus! Agora tudo faz sentido. Agora todas as coisas se encaixam. O pensamento do Senhor, o caminho do Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós é bem melhor do que você podemos ver. E era assim com Lázaro também, por isso que ele esperou 2 dias para ir até lá. Uau! Mas e a minha vida? Olha, às vezes nós estamos passando por situações difíceis, às vezes não, todo mundo está passando por alguma situação difícil e que ora a Deus e é certo, é isso que nós devemos fazer, orar ao Senhor, pedir, clamar ao Senhor, mas nunca desistir, nunca, e nunca questioná-lo acerca do seu amor por nós. Nós precisamos ter a certeza de que somos amados por Deus, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama através do seu Filho Jesus. Deus, Ele ama o seu Filho Jesus e nós somos adotados, somos filhos de Deus por causa de Jesus também. Nós precisamos ter a completa convicção de que Ele nos ama e que Ele cuida de cada um de nós de forma especial. Ele tem um propósito para a minha e para a sua vida. Ele tem um plano especial para mim e para você. E uma pintura, gente, bonita, ela não é feita só de cores claras, cores belas, tem cores escuras também. A vida, ela é assim. Não é só verão, tem o inverno. A vida, ela não é marcada só por momentos bons, também é marcada por momentos ruins. Mas quando nós depositamos tudo, tanto os momentos ruins, tanto os momentos bons, nas mãos do Senhor, porque entendemos que Ele está cuidando de tudo e que Ele é soberano sobre todas as coisas, nós temos uma bela vida. Não porque tudo dá certo, mas porque nós sabemos em quem nós confiamos.
Olhem para esse quadro. Eu ganhei ele de amigo X, da minha amiga mais que especial, a Amanda. Na aula passada eu falei dela, né? Vocês ficaram rindo, mas eu amo muito ela. E foi um amigo X e ela acertou em cheio, que eu amei esse presente que ela me deu. Leia comigo aqui o que há escrito nesse quadro. A câmera vai focar aqui para vocês conseguirem ler o que está escrito no quadro. A vontade de Deus, seja qual for, é a melhor para você. E é exatamente isso que a lição quer ensinar para mim e para você. É incrível como ela me deu o quadro no momento certo, porque eu já ganhei e trouxe o quadro. Porque a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, seja qual for, é a melhor. E como eu disse nas aulas passadas, não tem como ser feliz longe do propósito que o Senhor criou para a minha e para a sua vida. Não tem como fugir dele. Se você está passando por um momento difícil, se você está vivendo um momento difícil na sua casa, na sua família ou com você mesmo, você tem um Deus lá no céu que se relaciona, que sente a sua dor e que tem um propósito, um plano perfeito para você. Basta você confiar nele, basta você entregar a ele todas as suas necessidades, toda a sua dor, toda a sua angústia, porque ele está cuidando de mim e de você. O que nós não podemos fazer é desistir de orar, é desistir de buscar e desistir de confiar, nunca. Precisamos saber que somos amados por Deus, e que temos nele todo o cuidado que nós precisamos. Glória a Deus pela sua infinita misericórdia e pela sua infinita graça que nos alcançou e que nos ajuda todos os dias, todos os dias. Amém? Enquanto toca essa música, que eu gosto muito, nós vamos estar abrindo uma oportunidade para que vocês venham ofertar, tá bom? Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Aqui embaixo estão os dados bancários da igreja. Aí você pode falar, eu não tenho PicPay porque eu não tenho celular ou não tenho dados bancários. Você pode pegar um cofre, um envelope e você pode estar colocando sua oferta e depois você traz para a igreja, entrega o tesoureiro e fala, olha, essa aqui é minha oferta da EBD, tá bom? Dá só mais alguns minutinhos, segundinhos, para que vocês estejam ofertando. Encontro a razão do meu existir. Vejo vocês logo no Zoom. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Que vocês tenham um domingo mais que abençoado para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar para estar encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje? Feche seus olhos aí comigo. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esta oportunidade, Senhor Deus, de estar ministrando esta aula para os pré-adolescentes. Abençoa cada pessoa que vai ser alcançada por esta palavra, que o Senhor nos faça compreender que somos amados, que somos cuidados por Ti, que todas as coisas acontecem para o nosso bem e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e o que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.